Obra de hoje, Menino de Engenho, do José Lins do Rego, obra que inaugura esse ciclo todo da cana-de-açúcar, a trilogia, depois composta por Doidinho e Banguê. Acaba acontecendo assim, o narrador é o Carlos de Mello, sendo que o nome dele vai ser revelado muito depois, mas é um narrador em primeira pessoa, que vai dizer, eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Aí ele conta que dormia no quarto, aí acordou com barulho na casa toda, com gritos, gente correndo para todos os lados, né? Enfim, corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la, quando me pegaram pelo braço com força. E aí só podia ficar ali a polícia e acabam vendo o que aconteceu e tal nessa morte aí. Levaram-me para o fundo da casa onde os comentários sobre o fato eram os mais variados. O criado pálido contava que ainda dormia quando ouvira uns tiros no primeiro andar, e correndo para cima, viram meu pai ainda com o revólver na mão e a minha mãe ensanguentada. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Ninguém sabia compreender ali por quê. Bom, o que se passou depois não me ficou bem na memória. Os jornais acabaram publicando o caso, enfim, com fotos grandes, né, dos pais de Carlinhos. Aí levaram o Carlinhos para brincar e tal, para enfim, para esquecer o caso. As criadas e conversavam muito sobre o meu pai e minha mãe, contando umas às outras coisas a que eu não prestava atenção, pois no que eu cuidava era nos meus brinquedos com os meus amigos. Bom, e na hora de dormir, então começava a chorar baixinho para o travesseiro, um choro abafado de quem tivesse medo de chorar. Ainda me lembro de meu pai. Era um homem alto e bonito, com os olhos grandes e um bigode preto. E aí ele lembra, né, que o pai sempre beijava o Carlinhos, contava histórias, fazia as vontades e tal. Eu mexia nos seus livros, sujava suas roupas e meu pai não se importava. E aí ele vai dizer, né, que às vezes o pai discutia muito com a mulher, que é a mãe do narrador, a mãe do Carlinhos, né? Gritava, dizia tanta coisa, ficava com uma cara de raiva que me fazia medo. E minha mãe ia para o quarto aos soluços. Eu não sabia compreender o porquê de toda aquela discussão. Sei que daí a pouco lá estava ele com a minha mãe aos beijos. Eu amava-o, porque o que eu queria fazer, ele o consentia e brincava comigo no chão como um menino da minha idade. Passando aqui. Bom, depois ficamos sabendo mais do pai, né? Que o pai tinha esse temperamento meio excitado, era nervoso, era um homem muito arrebatado pelas paixões. E o amor que tinha pela esposa era o amor de um louco. O seu lugar não era no presídio para onde levaram. O meu pobre pai, 10 anos depois, morria na casa de saúde liquidado por paralisia geral. Bom, então a gente fica sabendo, né, que, enfim, o Carlinhos vai ter tanto a mãe morta pelo pai, depois o pai morre numa casa de saúde, 10 anos depois. Então, no momento que ele está contando, ainda apenas órfão de mãe. O pai depois meio que vai ser levado a uma casa de saúde. Ele fala da mãe. Todos os retratos que tem de minha mãe não me dão nunca a verdadeira fisionomia que eu guardo dela. A doce fisionomia daquele rosto, daquela melancólica beleza do seu olhar. Bom, aí passa o dia inteiro com o filho, né? A questão, a dona Clarice. Falava para todos com um tom de voz de quem pedisse um favor, mansa e terna como uma menina de internato. Ela estudou em colégio de freiras, era filha de senhor de engenho, né? Mas era uma verdadeira dama. Ela enchia-me de carícias, uma mãe muito querida. Horas inteiras eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica, com as cores que tiro da imaginação, e vejo-a assim, ainda tomando conta de mim, dando-me banhos e vestindo-me. E aí ele lembra com certa, claro, nostalgia da mãe, saudades de uma mãe muito querida. O pai também é muito querido, mas a gente não entende bem esses excessos do pai aí, mas tanto o pai quanto a mãe eram pessoas muito queridas para com o Carlinhos. O seu destino fora cruel, morrer como morreu, vítima de excesso de cólera do homem que tanto amara. Esta força arbitrária do destino ia fazer de mim um menino meio cético, meio atormentado de visões ruins. Passando. Bom, aí 3 dias depois da tragédia, levaram-me para o engenho de meu avô materno. Eu ia ficar ali a morar com ele. Um mundo novo se abria para mim. Aí acabam dizendo, né, que o pai dele tá louco e tal. E quando chegava a uma estação, ainda mais se aguçava a minha curiosidade. Passavam meninos com roletes de cana e bolos de goma e gente apressada a dar e a receber recados.
e uma porção de pobres a receber esmolas. Bom, aí montam a cavalo, enfim, vão seguindo em direção ao engenho, e eu ia reparando em tudo, achando tudo novo e bonito. Os matos estavam todos verdes e o caminho cheio de lama, e havia poças de água. Meu tio dizia-me que tudo aquilo era do meu avô. Bom, aí ele se lembra que a mãe sempre falava bem do engenho, e ele sempre se acostumou a ver o engenho assim como uma espécie de conto de fadas. Quando cheguei com meu tio Juca ao pátio da casa, o alpendre estava cheio de gente. Sentado numa cadeira, perto de um banco, estava um velho a quem me levaram para receber a bênção. Era o meu avô. Uma porção de moleques olhavam-me admirados. Então, qual é o detalhe aqui? A mãe é assassinada pelo pai, o pai é recolhido para uma casa de saúde, ele vai ser criado agora com o vô, né? Enfim, vai ser o quê? Um menino de engenho. Passando aqui, e o Carlinhos agora é o centro das atenções, né? Dizem que até ele se parece com a mãe, e aí ele já chora porque ele se lembra da mãe. E a moça que se parecia com a minha mãe, e que era a sua irmã mais nova, levou-me para mudar de roupa. Agora vou ser a sua mãe, você vai gostar de mim. Vamos, não chore, seja homem. E abraçou-me e beijou-me com uma ternura que me fez lembrar os beijos e abraços de minha mãe. Bom, aí o Carlinhos ele vai se enturmando com os meninos dali. ah, ele dorme, acorda cedo, ele vê que está num mundo novo agora. E o meu avô andava vestido como um grande e grosso sobretudo de lã, falando com uns, dando ordens a outros. Os moleques das minhas brincadeiras da tarde estavam todos ocupados, uns levando latas de leite, outros metidos com os pastoreadores no curral. Tudo aquilo para mim era uma delícia, o gado, o leite de espuma morno, o frio das 5 horas da manhã, a figura alta e solene de meu avô. Bom, aí que nós temos já o caráter bem nostálgico, bem memorialista do que vai ser uma das marcas desses primeiros livros do José Lins do Rego, a questão do engenho. Aí ele vai lá tomar banho do rio, né? Enfim. E foi aí com o tio Juca que bebeu antes do seu banho um copo cheio de remédio para o sangue, dormido no sereno, que entrei em relação íntima com o engenho de meu avô. E o tio Juca, ele ensina todas as manhas ali, começa a ensinar a nadar também. De fato, para mim, que me criara nos banhos de chuviscos, aquela piscina cercada de mata verde, sombreada por uma vegetação ramalhuda, só poderia ser uma coisa do outro mundo. E aí o tio Juca acaba dizendo, agora tu está batizado de verdade. Passar. Quando chegamos à casa, o café estava pronto. Na grande sala de jantar estendia-se uma mesa comprida, com muita gente sentada para a refeição. Não era, porém, somente a gente da família que ali se via. Outros homens de aspecto humilde ficavam na outra extremidade, comendo calados. Depois seriam eles os meus bons amigos. As divergências de meu pai com meu avô nunca permitiram a minha mãe me fazer uma temporada no engenho. Repara que nós temos um dado, né? O pai tem divergências com o vô, com o sogro dele e tal. E aí o que acontece? O Carlinhos não aproveitava a temporada no engenho e agora ele vai poder aproveitar porque vai ser criado ali. Minha imaginação vivia assim a criar esse mundo maravilhoso que eu não conhecia. Aí depois o café, ele vai visitar o engenho, vai ver como é que funciona. Minha atenção inteira foi para o mecanismo do engenho, não reparei em mais nada. Tio Juca começou a me mostrar como se fazia o açúcar. Aí ele mostra, né, onde se cozinha o açúcar, a casa de purgar, como aquele barro preto, de certa forma, fazia o açúcar ficar branco. Tem até uma cena no filme, Menino de Engenho, muito legal, em que ele mostra todos esses mecanismos do engenho passando. Com os dias, mais eu já estava senhor da minha vida nova, ou seja, ele vai se adaptando aqui, o Carlinhos de Melo. Tinha chegado para passar um tempo no engenho os meus primos, mais velhos do que eu, 2 meninos e uma menina. E aí, um já diz, a tia Maria já diz, ó, você está um negro, disse minha tia Maria. Chegou tão branquinho e nem parece gente branca. Claro, ele fica o dia inteiro naquele sol com os moleques ali, de manhã à noite de pés descalços, solto como um bicho. E o avô, ele começa a se preocupar pro Carlinhos não ir atrás dos outros moleques dali, né, e tal, por causa das febres, das doenças. E diz, para a semana eu vou começar a lhe ensinar as letras. Mas os primos não paravam. O dia todo passávamos assim nessa agitação medonha. Passando, a minha tia Sinhazinha era uma velha de uns 60 anos. Era irmã da avó de Carlinhos, né? E era ela quem tomava conta da casa do meu avô, mas com despotismo sem entranhas. Com ela estavam as chaves da despensa e era ela quem mandava as negras no serviço doméstico. Esta velha seria o tormento da minha meninice. Por quê? Porque tem uma comparação, né? Claro que a Sinhazinha, se fizer uma comparação com a Tia Maria toda querida, com a Sinhazinha que é toda demoníaca, digamos, né?
Minha tia Maria, um anjo junto daquele demônio, não tinha poderes para resistir às suas forças e aos seus caprichos. As pobres negras e os moleques sofriam dessa criatura uma servidão dura e cruel. Bom, aí só para ter uma ideia, a Sinhazinha, ela cria uma negrinha só para judiar, o que lembra o conto Negrinha do Monteiro Lobato. E a questão toda, né, de que a paz só vinha quando ela ia visitar a casa de uma filha, ou seja, quando a Sinhazinha está fora dali do engenho. E aí a Timaria, que é um anjo, enfim, é quem assume a direção da casa. Passando, magrinha e branca, a prima Lili parecia mais de cera, de tão pálida. Bom, essa Lili tem a mesma idade do Carlinhos, olhos azuis, loirinha, mas ela está sempre calada. Comigo ela sempre se abria. Eu era ali menos agressivo que os irmãos. Lili não ia ao sol, vivia o dia todo calçada. Tudo lhe fazia mal, chuvisco, mormaço, relento, e só vivia nos remédios. Bom, aí ele cria com essas Lili uma grande amizade. E um dia até essa Lili acaba, amanhece, ela acaba vomitando, com febre, o Carlinhos entra no quarto, depois tiram ele de lá, né? E no outro dia, quando acordei, a minha priminha tinha morrido. Lembro-me do seu caixão branquinho, cheio de rosas, tia Maria chorando o dia inteiro. Ainda hoje, quando encontro enterros de crianças, é pela minha prima Lili que me chegam lágrimas aos olhos. Com a morte de Lili, a tia Maria ficou toda em cuidados comigo. Bom, aí a tia Maria começa a cortar um pouco a liberdade que o Carlinhos tem ali, passa o dia todo ensinando as letras para ele, e claro que é o contraste com os primos, que eram arteiros que ficam soltos por ali. Ficava horas a fio sentado na sala de costura, com a carta de ABC na mão, enquanto por fora de casa ouvia o rumor da vida que não me deixavam levar. Então aquilo ali, né, esse ABCD e tal, a questão toda da educação dentro da casa do engenho ali é uma prisão pro Carlinhos, ele quer estar no meio das crianças. O que eu queria era a liberdade de meus primos, agora que as arribaçãs com a seca do sertão estavam descendo em revoada para os bebedouros. E aí essas pombas, né, vinham beber água para viagem e tal. Passando, nós ficávamos à espreita de cacete na mão para o massacre, e a sede das pobres rolas era tal que elas nem davam pelos nossos intuitos. Desatávamos as cacetadas como se elas não tivessem asas para voar. Depois, no colégio, quando no gênio do cristianismo eu li uns versos falando dos pássaros da Bretanha, que fugiam do inverno de sua pátria, vinha-me a saudade das pobres rolas sertanejas que trucidávamos. Bom, aí uma tarde vem a notícia de que o Antônio Silvino, o cangaceiro famoso, o Robin Hood, né, tá vindo pro engenho. E a casa toda ficou debaixo de pavor. O nome do cangaceiro era o bastante para mudar o tom de uma conversa. Um dos nossos brinquedos mais preferidos era até de fingirmos de bando de cangaceiros, com espadas de pau e cacetes ao ombro, e o mais forte dos nossos fazendo de Antônio Silvino. Repare, o Antônio Silvino é uma espécie de mito ali, realmente. Todo mundo querendo ser ele. Não havia, porém, perigo de espécie alguma. Antônio Silvino vinha ao engenho em visita de cortesia. E o Silvino, esse aí, era terrível, né? Mas ele não tem rixa com o avô do Carlinhos. E aí chega à noite, traz uns 12 cabras ali que ficam esperando. Ficávamos nós, os meninos, numa admiração, de olhos compridos para o nosso herói, para o seu punhal enorme, os seus dedos cheios de anéis de ouro e a medalha com pedras de brilhantes que trazia ao peito. Bom, aí o Antônio Silvino, eles jantam, eles contam histórias, depois eles acabam indo embora. Aí diz assim: Vamos hoje ao sítio do seu Lucino, disse minha tia Maria. Aí eles encontram o Zé Passarinho bebendo, o negro, né, que tá bêbado. Detalhe, esse Zé Passarinho também aparece depois no livro Fogo Morto. Aparece também o Antônio Silvino no Fogo Morto, que é a obra, que é uma revisão crítica do ciclo do cangaço, digamos assim, da revisão crítica da cana-de-açúcar que o José Lins do Rego vai fazer mais adiante, em 43. Bom, aí os moleques caíam em cima do pobre com pancadas. Aquele respondia descompondo. Aí chegam, já perguntam pelo Carlinhos. Maria, menina, cadê o menino de Dona Clarice? Enfim, todas as atenções querem ver esse menino, né, que agora é órfão. E aí, claro, à tarde voltam. A velha Sinhazinha não gostava de ninguém, já sabe. E vivia assim, de uns para outros, sem que ninguém gostasse dela e sem gostar direito de ninguém. De mim nunca se aproximou, disse Carlinhos. E eu mesmo fugia sempre que podia da sua proximidade. Bom, ela vem com beliscão em todo mundo, cocorote, cascudo, ela esconde as frutas, e o meu ódio por ela crescia dia a dia.
Aí um dia o Carlinhos, né, tá jogando peão e ele cai bem no pé dela. A velha levantou-se com uma fúria direita a mim e com seu chinelo de couro encheu-me o corpo de palmadas terríveis. Passando. Então ele apanha, na verdade, pela primeira vez e vem a negra Luísa, diz pro Carlinhos: ela só faz isto porque você não tem mãe. Parece que a minha dor chegou ao extremo porque foi quando chorei de verdade. Bom, aí ele vai dizer, né, aquela injustiça brutal despertava em meu coração puro de menino os impulsos mais cruéis de desforra, ou seja, ele quer se vingar. E ele vai dizer depois, né, que há 8 dias que relampejava nas cabeceiras, porque é a chegada do inverno, as chuvas e tal. Tem essa uma cena também muito parecida com a questão do inverno, chegando a chuva no Vidas Secas do Graciano Ramos. Nestes pequenos açudes pescava-se, lavavam-se os cavalos, tomava-se banho. Nas grandes secas, o povo pobre vivia da água salobra e das vazantes do Paraíba. O povo gostava de ver o rio cheio correndo água de barreira a barreira, porque era uma alegria por toda parte quando se falava da cheia que descia. No Recife, vira o Capibaribe nos seus dias de enchente, coberto de balsas, mas o Capibaribe vivia todos os dias a encher e a vazar com as marés. Por isso tu pensava tanto na cheia do Paraíba como em coisa inédita para mim. Aí um moleque vem e já anuncia que a cheia está vindo no engenho do seu Lula, que aparece também o engenho do seu Lula no Fogo Morto. Aí o povo gritando por todos os lados para ver a cheia, enfim, né, quase uma atração. No instante não se via nenhum barco de areia descoberto. Tudo estava inundado. E a questão dos sapos roncando à noite, passando. Meu avô à mesa contava episódios da enchente de 1875. O rio subiu até a calçada da Casa Grande. O velho Calixto, ao querer salvar o animal, foi arrastado pela corrente. Ele tinha perdido um escravo numa virada de canoa. Mas há muitos anos que o Paraíba não repetia a façanha. Bom, eles ficam preocupados com a casa de purgar, porque a safra de açúcar do ano todo está ali, nos caixões de madeira, nos tanques, enfim, cheios de mel, né? Não sei por que eu tinha vontade de que o rio continuasse a encher, a entrar por toda parte com as suas águas sujas. Queria ver os baús nadando dentro de casa. Minha tia ficava com as negras no quarto do oratório a rezar. Aí pela manhã, a várzea toda ficou só um lago de água barrenta. Aí o avô do Carlinhos teve a safra quase toda perdida, mas não se lastimava, porque sabia que riqueza em Limo lhe trouxera o rio para suas terras. Ele mesmo dizia: gosto mais de perder com água do que com sol. E aí, claro, os canoeiros acabam contando que teve casa com água pelo peito, que era preciso mandar comida para todo aquele povo desarvorado. Meu avô dava ordens para levarem uma barrica de bacalhau. Bom, e aí, claro, né, felicidade geral para os moleques sair dali e ir para outros lugares, levarem comida. Pela estrada encontrávamos gente com notícia da cheia para as bandas do Pilar. Na Rua da Palha não ficara uma casa de pé. A canoa virara, morrendo 6 pessoas. A ponte de Itabaiana acabou-se. Passando. Bom, e a cheia tinha-lhes comido os roçados de mandioca, levando quase nada que tinham, mas não levantavam os braços para imprecar, não se revoltavam. Eram uns cordeiros. O que vale é a saúde e a proteção de Deus, diziam sempre. Aí os meninos, né, eles querem ver encontrar os estragos da cheia. Aí tem um personagem, o Zé Guedes, que vê uma coisa amarela boiando ali, que era a cabeça do negro coberto de lama, né? Enfim, perto de um pé de cabreira. Estava com 3 dias de afogado e os urubus por cima rodando. O meu avô esperava no terreiro. Quando chegamos, começou a interrogar-nos sobre tudo por que tínhamos passado. Bom, aí o vô quer saber, né? As questões da cheia. E aí vai ter a seguinte notícia: a cheia destruiu mais que em 75. A linha férrea foi arrastada em mais de 1 quilômetro no Engenho Novo. No Espírito Santo caíram ruas de casas. Há muita miséria, muita fome no povo. O governo está a mandar mantimentos. O engenho todo estava triste. Só os canoeiros alegres passando a bom preço de um lado para outro, os aguardenteiros que vinham do contrabando de cachaça de Pernambuco. O resto tudo muito triste e lama por toda a parte. Passando. Bom, aí o Carlinhos agora vai aprender as primeiras letras na casa do Dr. Figueiredo. Botaram-me para aprender as primeiras letras em casa de um Dr. Figueiredo que viera da capital passar um tempo na Vila do Pilar. Aí foi recebido com agrados e tal. Esse Figueiredo tinha uma mulher muito bonita chamada Judite. Gostava dela de forma diferente da forma que sentia pela minha tia Maria. Ela sempre me ensinava as letras, debruçava-se por cima de mim.
e os seus abraços e seus beijos eram os mais quentes que eu já tinha recebido. A mulher era quem me ensinava, quem tomava conta de mim. Então o Carlinhos aqui está sendo uma espécie assim de carinho exacerbado e tal, um pouquinho mais dessa Judite por ele. E o Carlinhos também fica sabendo que essa mulher, a Judite, apanha do marido. E meu coração sentiu-se cheio de uma afeição estranha pela sua mulher. Eu senti o seu sofrimento como se fosse o meu. E ali com ela, né, que ele está aprendendo as letras do alfabeto. Depois mandaram-me para a aula de um outro professor, com outros meninos, todos de gente pobre. E aí, claro, o Carlinhos, ele sempre tem copa especial, enfim, tudo de regalia para o neto do Coronel Zé Paulino. O vô dele, na verdade, é o Coronel Zé Paulino. Diz ele, nas sabatinas nunca levei um bolo, mas quando acertava, mandavam que desse nos meus competidores. Então, total proteção aqui ao neto do Zé Paulino. Passando, ele vai dizer que o Zé Guedes foi o professor de coisa ruim dele, levava-me e trazia da escola todos os dias, contava em tudo que era história de amor, sua e dos outros. Aí ele diz ali, mora Zefa Cajá. E lá vinha com os detalhes, com as coisas erradas da vida desta mulher. Eu mesmo gostava de ouvir o bate-boca imundo do Zé Guedes. Bom, aí o Carlinhos fica sabendo que o tio dele, o Juca, né, tinha mulatas em quem ele mandava. O que Zé Guedes nos contava dele com as Zefas, os touros e as vacas, nos faziam entrar pelo entendimento. Ou seja, desde cedo o Carlinhos já sabe a questão sexual ali, né, como é que funciona no engenho. No cercado dos engenhos, o menino inicia-se nesses mistérios do sexo, antecipando-se por muitos anos no amor. A reprodução da espécie ficava para nós um ato sem grandeza nenhuma. Concorríamos também no amor com os touros e os pais de chiqueiro. Tínhamos as nossas cabras e as nossas vacas para encontros de lubricidade. Então, enfim, aqui é a questão até de barranquear, enfim, né, com touros, éguas e tal. Uma tarde o padre Silvino disse-me, hoje vamos fazer porcaria no curral. Passando. Bom, aí o Carlinhos vê o primo Silvino, né, que tá trepado numa cerca e tal, tá procurando pôr-se em cima de uma vaca mansinha. Nós todos ficávamos de longe, mudos e sôfregos, como se fôssemos cúmplices de um crime. E aí, o velho José Paulino, né, o vô, ele gosta de percorrer a propriedade dele, dar o grito de chefe dele, gosta de implantar a ordem, de mostrar que é o senhor de engenho ali, né? Ninguém lhe tocava num capão de mato, que era mesmo que arrancar um pedaço de seu corpo. Podiam roubar as mandiocas que plantava pelas chãs, mas não lhe bulissem nas matas. E aí nas festas, né, religiosas, o Zé Paulino não vai nas missas, ele não se confessa, mas em tudo, enfim, né, vinha um Deus quiser, um tenho fé em Nossa Senhora, enfim, né. Mas o quarto dos santos vivia fechado, não havia no engenho o gosto diário da oração. Talvez que o exemplo de meu avô, justo e bom como ele era, mas indiferente às práticas religiosas, arrastasse os seus a esses afrouxamentos de devoção. Então aqui nós temos um pouco do que é o Zé Paulino, né? Ele é indiferente às práticas religiosas, mas, enfim, tem o quartinho dos santos e tal. Pagava-se muita promessa, dava-se muito dinheiro para as festas de Nossa Senhora, mas nunca vi ninguém do engenho numa mesa de comunhão, nem mesmo a tia Maria. Às vezes vinha ao engenho por este tempo uma velha totonha, que sabia uma vida, a paixão e morte de Jesus Cristo em versos e nos deixava com os olhos molhados de lágrimas com a sua narrativa dolorosa. Passando. Mas essa velha totonha, na verdade, é uma grande contadora de histórias aqui. O meu avô mandou botar o cabra no tronco. E nós fomos vê-lo, estendido no chão com o pé metido no furo do suplício. Bom, aqui a gente vê uma cena de um negro colocado no tronco. É o Chico Pereira. Acabam dizendo que ele engravidou uma mulher, ele diz que o filho não é dele. E ele começa a dizer, o coronel me mata, mas eu não me amarro com aquela peste. Vou pra cadeia, crio bicho na peia, mas não vivo com a descarada daquela quenga. Eu não tapo o buraco dos outros. E ele continua firme e forte, dizendo que não foi ele que engravidou. E aí, todo mundo acredita que foi ele mesmo que transou com a mulata, essa aí é a Maria Pia, né? A mãe da ofendida viera dar queixas ao meu avô, botando a coisa pra cima do Chico Pereira. E no tronco ele ficaria até se resolver a casar com a sua vítima. No outro dia voltei para junto do prisioneiro. As pernas já estavam inchadas, apertadas demais no buraco do tronco.
Aquela imobilidade de mais de 24 horas ia deixando entorpecida a circulação. O que diz o Chico Pereira? Morro aqui e não caso. Aquela desgraçada me paga. E aí o Carlinhos quer saber até porque que não é ninguém do lado dele, só da mulher, né? E aí o Zé Paulino vai chamar a Maria Pia, mandou ela jurar e tal. Diz, foi ele mesmo, jura que foi ele. Aí diz o Zé Paulino, que é uma espécie de justiça agora. Você vai jurar em cima deste livro santo como contará a verdade de tudo. O cabra está no tronco. Ele nega, prefere morrer a casar. Vamos, bote a mão aqui em cima e diga o nome de quem lhe fez mal. Juro que foi o Dr. Juca quem me fez mal. Bom, aí, o que vai acontecer? Passando aqui, o Zé Paulino vê que não foi o Chico Pereira e manda soltar o cabra. Soltem o cabra. Corri para ver o Chico Pereira com a ânsia de encontrar o meu constituinte inocente. Ele não podia andar, os pés inchados não tocavam no chão. E o tio Jucai não veio para a mesa, né? E o José Paulino. Não sei para que servem os estudos, a gente gasta um dinheirão e eles voltam para fazer besteiras desta ordem. Porque, na verdade, é um advogado, né? O tio Jucá. Bom, costumávamos ir para a beira da linha ver de perto os trens de passageiros, mas nos proibiam esse espetáculo com medo das nossas traquinagens pelo leito da estrada. E claro que fazem as crianças, elas colocam pedras na curva da rampa. O Carlinhos um dia vê o trem se aproximando e empurra a pedra para fora. Parecia que eu era o único culpado daquela desgraça que não acontecera. Comecei a chorar com medo do silêncio. Então, muita molecagem das crianças aqui. Na mata do rolo estava aparecendo o lobisomem. E aí vem até um cara chamado Manuel Severino que vai dizer que viu. As notícias do bicho misterioso chegavam com todos os detalhes. Bom, aí tem um cara que compra ovos da Paraíba, que sempre andava de noite ali, então tem um apelido de lobisomem. Depois esse apelido vai dar lá no Fogo Morto do mestre José Amaro. E era um cara muito branco, aí todo mundo acha que ele queria se corar com o sangue dos outros, né? Mas nós, quando nos ouvíamos passar com as suas cestas de ovos, fugíamos da estrada com medo. Lá vem o Papa Figo! Passando aqui. Bom, aí tem várias histórias circulando sobre esse cara aí. Eles me contavam essas histórias dando detalhe por detalhe que ninguém podia suspeitar da mentira, e a verdade é que para mim tudo isso criava uma vida ideal. O lobisomem existia, era de carne e osso, bebia sangue de gente. Eu acreditava nele com mais convicção do que acreditava em Deus. Mas Jesus Cristo era diferente para nós. Jesus Cristo era para nós diferente de Deus. Deus era um homem de barbas grandes e Jesus era um rapaz. Deus nunca nascera e Jesus tivera mãe. Aprender a ler, levar a carão, fora menino como os outros. E nós não sabíamos compreender os mistérios da Santíssima Trindade. Só depois o catecismo viria destruir a minha crença absoluta nos bichos perigosos do engenho. Aí de novo a questão da Vera Totonha, né? A Vera Totonha de quando em vez batia no engenho. E era um acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias de Trancoso. Pequenina e toda engelhada, tão leve que uma ventania podia carregá-la, andava léguas e léguas a pé de engenho em engenho com uma edição viva das 1001 Noites. Que talento ela possuía para contar suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens. Sem nem um dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras, as suas histórias para mim valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não gostava de contar para o primo Silviano, porque ele se punha a tagarelar no meio das narrativas. Eu ficava calado, quieto diante dela. E as suas vendas eram suas, ninguém sabia contar como ela. Então aqui a gente vê o domínio daqueles famosos contadores de histórias, que até escolhem público, público calado, porque ela é a atração, a velha Totonha. Passando. A velha Totonha era uma grande artista para dramatizar. O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino, era como se estivesse falando do engenho fabuloso. Os rios e as florestas por onde andavam seus personagens se pareciam muito com Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Ou seja, o que ela faz? Ela dá uma conotação, claro, de cor local. Ela faz uma adaptação das histórias para a visão do engenho. Isso aqui é muito importante. Depois, sim, a Totonha saía para outros engenhos e eu ficava esperando pelo dia em que ela voltasse, com as suas histórias sempre novas para mim. Restava ainda a senzala dos tempos do cativeiro, uns 20 quartos com o mesmo alpendre na frente. As negras do meu avô, mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho, não deixaram a rua, como elas chamavam a senzala, e ali foram morrendo de velhas. Conheci umas 4, Maria Gorda, Generosa, Galdina e Romana. O meu avô continuava a dar-lhes de comer e vestir.
e elas a trabalharem de graça com a mesma alegria da escravidão. Passando. ah, mas a mãe de leite de Dona Clarice, a tia generosa, como a chamávamos, fazia as vezes de minha avó. E aí, claro, né, a mãe de leite da mãe do Carlinhos era toda cuidadosa com o Carlinhos. Não conheci marido de nenhuma e, no entanto, viviam de barriga enorme, perpetuando a espécie sem previdência e sem medo. Claro, né, muito senhor de engenho ali, né, transando com as escravas, ex-escravas. Aí nós temos que os meninos ali da Casa Grande, né, eles andam atrás dos moleques, enfim, ah, eles mandavam em todas as brincadeiras, sabiam andar a cavalo, matavam um passarinho com funda, com bodoque, né? E não pediam permissão para ninguém, eles saíam para onde eles gostariam de sair. Tudo eles sabiam fazer melhor do que a gente, soltar papagaio, brincar de peão, jogar castanha, só não sabiam ler. Mas isto para nós também não parecia grande coisa. Qual é o detalhe? O Carlinhos começa a ver, né, que toda a vida que ele acha legal, que é soltar pipa, papagaio, jogar peão e tal, ele não sabe. Na verdade, ele sabe, mas os outros sabem melhor do que ele. E ele sabe o que em vantagem, sabia ler, que para ele não é grande coisa. Pediam-nos para furtar coisas da casa grande para eles, laranjas, sapotis, pedaços de queijo. Trocavam conosco seus bodoques e os seus peões pelos gêneros que roubávamos da despensa. E também eles falam, claro, estão avançando na questão sexual, eles falam sobre coisas picantes, sobre sexo. Por eles comecei a entender o que os homens faziam com as mulheres, por onde nasciam os meninos. E aí o primo Silvino conta um dia que viu no quarto da negra Francisco Zé Guedes numa cama ali. E no quarto da negra Maria Gorda não se podia entrar. Nunca conseguimos nos aproximar desta velha africana. Ela não sabia falar, articulava uma meia língua. Passando. Era de Moçambique, com mais de 80 anos no Brasil, falava uma mistura de língua dela com não sei o que. Esta velha fazia-me medo. E, na verdade, todos temem esta mulher aí. A senzala do Santa Rosa não desaparecera com a abolição. Ela continuava pegada à Casa Grande, com as suas negras parindo, as boas amas de leite e os bons cabras do eito. Ou seja, nós temos uma passagem de tempo aqui, vem a abolição e tudo mais, mas alguns costumes antigos continuam. Até os escravos acabam morando ali em troca de comida e roupa e tal, e trabalhando de graça com a mesma felicidade, mais felicidade ainda. Depois do jantar, o meu avô sentava-se numa cadeira perto do grande banco de madeira do alpendre. E o que ele faz? Ele lê os telegramas do Diário de Pernambuco, dá suas audiências para os moradores, vem gente ali pedir terra para botar roçado, lugarzinho para fazer casa, remédio e tal. Uma vez chegou um homem de cara diferente, estava ali para pedir a proteção do coronel. Tinha matado um sujeito no oiteiro e correra para se valer do meu avô. E o avô, claro, o Paulino, que sabia do crime, que se foi por causa de mulher e tal, vá se entregar ao delegado. Eu não aceito criminoso. Se matou com razão, vai para a rua. Aqui não quero que fique. Não jure e protejo. Entregue-se à justiça. Conte a sua história ao juiz. No meu engenho nunca protegi criminoso. Então aqui nós temos bem essa questão do José Paulino sendo um senhor de engenho mais leal. Bom, aí dizem pra ele, ó, amanhã vamos passar o dia no oiteiro. Aí o Carlinhos foi dormir com essa viagem na cabeça. Estes passeios a outros engenhos de bem perto eu os fazia com alegria de todo o coração. Aí passam por esse engenho Maravilha. Para nós o oiteiro tinha muito o que ver. O senhor de engenho de lá, um primo do meu avô, o coronel Lula, morrera deixando um palácio para os seus. Era a melhor casa de morada da Ribeira do Paraíba. Pensava sempre em minha mãe diante de qualquer coisa triste da vida. Esta lembrança vinha me acompanhando em todos os caminhos da minha sensibilidade e informação. Eu era um menino triste. Gostava de saltar com meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques por toda parte. Pensava então naquilo junto de gente que eu não podia pensar. Já estava no engenho há mais de 4 anos. Mudara muito desde que viera do Recife. Para o ano, diziam, iria para o colégio. Passando, o que acontece? O Carlinhos, na verdade, está gostando do engenho, esse mundo maravilhoso, gosta da velha Totonha, do vô dele, da tia Maria, dos meninos, tudo ele gosta ali, vai entendendo, ele vai sendo mesmo esse menino de engenho, mas agora tem a notícia de depois de 4 anos ele vai ter que ir para o colégio. Ele vai dizer, mas o engenho tinha tudo para mim. A tia Maria tomava conta dele como se fosse mãe, ele lembra da mãe, por que morrera ela? E de meu pai, por que não me davam notícias?
Quando perguntava por ele, afirmavam que estava doente no hospital. Era ela que deixava falar o que eu guardava por dentro, as minhas preocupações, os meus medos, os meus sonhos. O mundo de um menino solitário é todo dos seus desejos. Mas os meus canários não cantavam. Via-os soltos, com trinados de estalos, dando seus concertos nos galhos das árvores. Nas gaiolas, irremediavelmente mudos, faziam greve contra mim. Eu ficava com os mestres de ofício vendo seus trabalhos na casa de engenho ali, né? Ele tá olhando os trabalhos, enfim. Todos ali gostavam de mim, diz ele. Mexia nos seus instrumentos e nem se importava com as minhas travessuras. O que, porém, mais me prendia aos meus amigos eram suas conversas e confissões. Passando, o seu Rodolfo sabia de muita coisa. Por que o seu Rodolfo ele falava de mulheres, né? E aí já é um atrativo para o Carlinhos também. Quando estiveram no Jaburu, apanharam uma carga de gálico que lhe deixava o corpo numa chaga. Eu passava com sífilis, né? Eu passava o dia inteiro rondando os oficiais nas suas confidências. O velho José Paulino governava os seus engenhos com coração. Nunca o vi com armas no quarto. Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas de tão imprestáveis. Eu queria um senhor de engenho que protegesse assassinos, que tivesse guarda-costas, gente no rifle. Reparem aqui qual é o pensamento do Carlinhos do que seria um senhor de engenho, né? Que protegesse assassinos, que tivesse guarda-costas e gente no rifle. Os senhores de engenho iam até as armas nas disputas, brigavam pelos partidos, profanavam os templos de Deus, arrombando urnas e queimando atas. Mas o velho José Paulino não era homem para tais coisas. Ele era temido mais pela sua bondade, ou seja, o respeito dele não vem pela violência, vem pela bondade. Passando, não tinha adversários na sua comarca, os seus inimigos eram mais de sua família do que dele. O irmão que morrera brigando, o capitão Quincas Vieira, esse sim eu quisera que vivesse para o gozo da minha vaidade. Aí o Carlinhos tem o sonho também de ser um dono de um cavalinho. E um sonho de menina maior que de gente grande, porque ficava mais próximo da realidade. E de tanto pedir eu entrar na posse do objeto sonhado. Já tinha o meu carneiro Jasmim. Claro que aí falta a sela, falta o arreio. Aí o Carlinhos começa a sonhar que um dia ele vai ter o cavalo, sonhar também coisas ruins. Pensava em coisas ruins no meu avô morto e no dia que seria do engenho sem ele. Ouvi sempre dizer: quando o velho fechar os olhos, quem vai sofrer é a pobreza do Santa Rosa. E esta ideia da morte do velho José Paulino dominava as minhas cogitações. Quem tomaria conta do Santa Rosa? Quem pagaria os trabalhadores? Reparem que aqui já temos a ideia do Carlinhos pensando nisso, de ele ser o futuro a tomar conta de Santa Rosa. Pensava muito em minha tia Maria. Ela estava se preparando para casar com seu primo da Gameleira. Passando, o Santa Fé ficava encravado no engenho do meu avô. As terras do Santa Rosa andavam léguas e léguas de norte a sul. O velho José Paulino tinha este gosto de perder a vista nos seus domínios. Então nós temos um engenho próximo, que é o engenho Santa Fé. Tudo que eu tinha era para comprar terras e mais terras. Tudo que ele tinha. Herdar o Santa Rosa pequeno e fizeram dele um reino, rompendo seus limites pela compra de propriedades anexas. E não contente de seu engenho, possuía mais 8 comprados com os lucros da cana e do algodão. O Santa Rosa crescera a seu lado, fora ganhar outras posses, contornando as suas encostas. Não se sentiam, porém, rivais o Santa Fé e o Santa Rosa. Era como se fossem dois irmãos muito amigos. Coitado do Santa Fé, já o conheci de fogo morto, e nada mais triste que o engenho de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério abandonado. Reparem que o José Paulino sempre vai comprando mais e mais terras, vai largando o Santa Rosa, e um engenho vizinho, que é o Santa Fé, está de fogo morto já. Passando, ao lado da prosperidade e da riqueza do seu avô aqui, né, nós temos o que? O Carlinhos, ele está vendo o que do lado da prosperidade? O ruir, na verdade, o coronel Lula de Holanda, com o Santa Fé, que está caindo aos pedaços. E o seu engenho perderam até o nome bonito, chamavam somente de engenho do seu Lula. Neném do seu Lula, sua filha educara-se nos colégios de Recife, falava diferente do meu povo. Morava numa melhor o velho José Amaro Sapateiro, que não plantava nada. Bom, esses personagens todos estão na obra Fogo Morto, lembrando, né? E começa a correr a história da casa do Lula. O povo de lá não comia, as negras viviam de jejum. O meu avô olhava para o vizinho com certo respeito. E aí um dia o seu Lula chama o Zé Paulino com urgência e tal, diz que
tem um tal de Dr. Luiz Viana que quer roubar a filha, e dali a filha não saía, com ele vivo. Tudo aquilo, porém, era mais de sua imaginação. Ninguém queria roubar Dona Neném. Isso só serviu para a mangação da cabroeira. Fizeram até versos com o roubo da moça. E aí, claro, nós temos o que? Pobre do Lula, pobre do Santa Fé, que está ficando para trás morrendo de fogo morto. Passando. Bom, aí o Carlinhos ia ficando maior, o Carlinhos vai pegando doença, vai, enfim, uma doença horrível que deixa ele sem fôlego, ele fica asmático, dão vomitórios para ele, eram acessos de mais de 3 dias. Aí ele fica na cama, fica na verdade sem o seu mundo, que é o engenho. As moléstias do engenho tinham seu diagnóstico e a sua medicina certa: sarampo, bexiga doida, papeira, sangue novo. Saindo dali era febre. O velho José Paulino tratava de tudo, fazia sinapismos de mostarda, dava banhos quentes, óleo de rícimo, jacaratiá para vermes. O José Paulino cura todo mundo, né? O quarto do meu tio Juca vivia trancado de chave o dia inteiro. Ali só entrava a negra que lhe fazia a limpeza e mudava as roupas da cama. E o tio Juca aí faz brincadeira com o Carlinhos e tal. O Carlinhos olha a coleção de mulher nua que o tio tem, dos postais, né? As posições de obscenidade, posição sexual. Senti uma atração irresistível por aquelas figuras descaradas do meu tio Juca. Meu tio pegou-me de surpresa com um pacote na mão, botou-me para fora do seu quarto. Bom, aí nós temos também um incêndio que acontece no canavial. O fogo ganha o canavial com violência e tal, e a casa de palha do negro Damião o fogo comeu no instante. As chamas vão subindo por causa do vento e tal, e eram para mais de 500 homens que enfrentavam o inimigo desesperado. Passando. E à noite o terreiro da Casa Grande enchia-se com um exército de esfarrapados, bebiam cachaça nos dias de chuva e voltavam para casa para o sono miserável da cama de vara. O meu avô costumava à noite, depois da ceia, conversar para a mesa toda calada, contava histórias de parentes e de amigos, dando dos fatos os mais pitorescos detalhes. O seu grande motivo, porém, era a escravidão. E aí ele começa a contar histórias de castigos, né? E essas histórias do meu avô me prendiam a atenção de um modo bem diferente daquelas da velha Totonha. Não apelavam para a minha imaginação, para o fantástico. Não tinham a solução milagrosa das outras. A minha primeira paixão tinha sido pela bela Judite, que me ensinara as letras no seu colo. Aí o que acontece? Ele começa a falar aqui de amor, ouve as histórias do vô. Vem umas parentas passar uns dias ali, né? Falavam francês, teatro, liam romances. E a tia Maria desdobrava-se em cuidados, temendo a língua das parentes civilizadas. Maria Clara, mais velha do que eu, andava comigo pela horta. E aí a Maria Clara, essa aí quer saber do Antônio Silvino, o cangaceiro. E um dia o Carlinhos pega a Maria Clara, dá um beijo na boca dela. A noite toda foi um sonho só com Maria Clara. Ia com ela no navio, não sei por onde. Passando aqui. O meu amor crescia, dilatava o meu verde coração de menino. As meninas do tio João já estavam em despedidas. Aí essa Maria Clara vai embora. Enfim, né? E quando cheguei de volta, não sei quem na cozinha falou. Ficou sem namorada, hein? As lágrimas chegaram aos meus olhos e disparei num choro que não contive. Foi a graça da casa durante o dia. Na mesa contaram ao meu avô, o velho José Paulino riu-se. A quem puxou este menino assim namorador, hein? Aí o meu avô recebeu uma carta sobre o meu pai. Soube disso por uma conversa dele com o tio Juca. Bom, aí o diretor do hospício, ele escreveu, né? Se o pai do Carlinhos ele ia continuar ali como pensionista, porque os parentes dele há meses que haviam suspendido o pagamento, a mesada dali. Foi um choque para mim essa certeza da desgraça de meu sobre pai, de meu pobre pai. Sabia que ele estava doente, mas assim, quase na indigência, me tocou fundamente. Aí ele conta para a tia Maria, e ela diz que isso não é assunto para menino, né? Um médico que veio ao engenho me examinou de meu puxado, perguntou por tudo, de que morrera minha mãe, de que sofria meu pai. Disse então que era preciso um tratamento rigoroso para o meu caso, fazer uma série de injeções. Passando aqui. Bom, a tia Maria, antes querida, né, com filho adotivo e tal, né, agora tem certo rancor. E os frascos de remédio me enchiam a boca de amargo 3 vezes ao dia. O sexo crescia em mim mais depressa do que as pernas e os braços. A negra Luísa fizera-se de comparsa das minhas depravações antecipadas, ou seja, ele já está se deitando com a negra Luísa. Ao contrário das outras, que nos desrespeitavam seriamente, ela seria uma espécie de anjo mau da minha infância. Ia me botar para dormir, e enquanto ficávamos sozinhos no quarto, arrastava-me as coisas ignóbeis. Era um vício absorvente o meu
pegadio com a nega Luísa. O sexo impunha-me essa escravidão abominável. Então ele fica apaixonado, na verdade, pela nega Luísa e tal, porque é a questão do sexual dele. Temos a questão do casamento da tia Maria, que estava marcada para o São Pedro, e ela foi para o Recife comprar as coisas para o enxoval, e no engenho os preparativos da festa tomavam conta de todas as atividades. Bom, tem muita comida, aí matam o Jasmin, né, enfim, o bichinho do Carlinhos e tal. Amarrou meu Jasmin pelos pés e dependurou de cabeça para baixo, depois meteu-lhe a faca na ponta da garganta. Nenhum gemido do pobrezinho, calado, com sangue correndo e os olhos abertos, bem vivos. Passando, a casa estava cheia de gente, era um zum por toda parte, bulinho comigo. Vai ficar sozinho, hein? Quem vai tomar conta dela agora é a velha Sinhazinha, porque a tia Maria vai se casar e, imagina, toda cheia de carinhos, vai ficar a Sinhazinha, que sempre foi uma mulher mal. O Carlinhos, ele não quis ver o casamento, foi chorando pra cama. A tia Sinhazinha me chamou pra perto dela e passou a mão pela cabeça me agradando. Era a primeira vez que eu senti um afago da velha. Você, no mês que entra, vai pro colégio. E aí o Carlinhos fica desejando agora a ida para a escola. Todos me diziam que eu era um atrasado, com 12 anos sem saber nada. Havia meninos da minha idade que faziam as contas e sabiam as operações, só mesmo no colégio. Sabia ruindades, puxar demais pelo meu sexo, era um menino prodígio da porcaria. E ali, sozinho no quarto, os pensamentos maus conduziam-me às agradáveis masturbações. A negra Luísa me deixara, andava de barriga empinada, contava as dificuldades e os medos da primeira cria. Estava prenha e não sabia de quem. Passando. Bom, e aí, já estamos quase encerrando. O engenho estava moendo quando se ouviu um rumor de pancada na boca da fornalha. Eram dois cabras brigando de cacete e faca de ponta, a Mané Silvino e o negro José Gonçalo. Bom, esses cabras estão brigando, não atendem aos gritos do Zé Paulino. Aí o negro Gonçalo dá um grito, tombou com a mão na barriga e o Mané Salvino sai correndo. Pegam ele, amarram e se pode boi roncando nas costas. Tinha uns 12 anos quando conheci uma mulher, como homem. E essa Zé Facajá aí era a grande mundana ali, digamos, né? A grande mulher dos cabras dali. Só que ela não queria o Carlinhos. Vá se criar, menino encherido. Ficou comigo uma porção de vezes, levava as coisas do engenho para ela, pedaços de carne, queijo roubado do armário, dava-lhe o dinheiro que meu avô deixava por cima das mesas. E aí ela diz, este menino está com vício. Era mesmo um vício visguento aquele dos afagos de Zé Facajá. O velho José Paulino então passou-me uns gritos. Se não fosse para a semana para o colégio, dava-lhe uma surra. Passando. E ele diz, apanhei doença do mundo. Escondi muitos dias do povo da Casa Grande. Ensinaram-me remédios que eu tomava em segredo na beira do rio. Dormia no sereno, a goma com açúcar para os meus males. Não melhorava, tinha medo de urinar com as dores medonhas. Bom, aí acabam descobrindo na Casa Grande, né, que ele pegou o gare com a sífilis. O tio Juca toma conta do tratamento. Mostravam-me as visitas masculinas como uma espécime de virilidade adiantada. O moleque Ricardo pegara na mesma fonte a sua doença de homem. Estava entrevado na rede sem dar um passo. Eu tinha medo de ficar como ele. Bom, aí o tio Juca não dá trégua, né? Ele levava o Carlinhos para os banhos, tratamento rigoroso de seringa. A doença do mundo me operara uma transformação. Via mais alguma coisa que o menino, e mesmo já me olhavam diferente. Agora o engenho oferecia-me o amor por toda parte, na senzala, na beira do rio, nas casas de palha. Em junho, iria para o colégio, estava marcado o dia da minha partida. Passando e encerrando, no dia seguinte tomaria o trem para o colégio. Uma outra vida ia começar para mim. Bom, todo mundo dizia que o colégio ia amansar o menino e tal, e agora o colégio ia consertar o desmantelo desta alma descida demais para a terra. Iriam podar os galhos de uma árvore para que seus brotos crescessem para cima. Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse, não vá perder o seu tempo, estude que não se arrepende. Eu não sabia de nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem feito e uma alma mais velha do que meu corpo. Aquele Sérgio do Raul Pompeia, e aqui nós temos uma intertextualidade, entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não. Eu era sabendo de tudo, era adiantado nos anos que ia atravessar as portas do meu colégio. Menino perdido, menino de engenho. E termina aqui fazendo uma linda intertextualidade com o Ateneu, que o Sérgio sai do carinho da mãe e do pai e entra naquele colégio abrutalhado. E o que vai dizer o Carlinhos? Eu não, eu já sabia todas as safadezas da vida, menino perdido, menino de engenho.